assim vivê-la. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse. Essa é a nova série que nós vamos refletir a partir desse domingo. Ontem à noite, já na Apóstolo Pedro, tivemos uma reflexão sobre esse livro, que é um livro para muitos misterioso. É um livro que gera muitas emoções. Aliás, eu quero perguntar para vocês, quando se fala a palavra Apocalipse, o que vem à mente de vocês? O que vem ao coração de vocês? Qual é a primeira lembrança quando você escuta Apocalipse? Qual é a primeira palavra? Final. O que mais? A vinda de Jesus. Caos. O que mais? Fim do mundo. Os quatro cavaleiros. Você joga videogame, né? Tá bom. Isso aí. Os selos. O que mais? E a Revelação. Mais alguma palavra, uma lembrança, uma imagem? Marca da besta? Hã? Marca da besta? A marca da besta? Vejam, tudo isso que vocês falaram está em Apocalipse. E é interessante que, ontem também, quando eu perguntei isso, né, algumas pessoas colocaram, que vocês colocaram, e enfatizaram até a questão assim, do medo, pavor, aterrorizante. Por quê? Porque Apocalipse foi nos colocado como, assim, o fim de todas as coisas e um fim tenebroso, um fim marcadamente com guerras, destruição, fome, pestes. Então, isso está no nosso imaginário. Isso está no nosso imaginário quando falamos sobre Apocalipse. E por conta dessas imagens e de a gente associar esse livro com coisas terríveis, nós não o lemos. Muita gente não lê Apocalipse, porque tem medo. E não só medo, porque também ele trabalha com muitas figuras, imagens, ilustrações que nos parecem estranhos às nossas realidades. Parece estranho a gente entender como, por exemplo, tem um dragão no texto bíblico, ou como tem 7 chifres, 8 olhos, como de Jesus sai 2 espadas da sua boca, como uma besta emerge do mar. São símbolos, são imagens que nós não sabemos lidar com isso. E por não sabermos, nós não lemos. E por não lemos, nós não conhecemos. E não conhecer pode gerar no nosso coração, no nosso entendimento, muitas ideias. E sobre o Apocalipse se fala muita coisa. Tem muitas interpretações, tem muitos ensinamentos que também são fantasiosos, que são imaginários. E por nós não conhecermos o contexto, às vezes acabamos entrando na onda. Acabamos entrando nessa ideia de que tudo é Apocalipse. Acontece um fato, é Apocalipse. As torres gêmeas são atingidas, é o Apocalipse. A guerra de Israel é Apocalipse. A guerra na Ucrânia é Apocalipse. A inundação que tivemos no Rio Grande do Sul é Apocalipse. A gente tenta fazer uma leitura do que acontece hoje diretamente ao livro de Apocalipse, sem conhecer o seu conteúdo, sem conhecer o seu contexto, sem conhecer, na verdade, o que o autor queria falar. Então, o que eu proponho é que nesta caminhada sobre Apocalipse, a gente descomplique um pouco sobre a nossa relação com o Apocalipse. Que a gente perca o medo, que a gente perca esse pavor, que a gente mude um pouco as nossas imagens e a gente conheça um livro maravilhoso, maravilhoso. Um livro extraordinário. Um livro que, muito mais do que imagens de terror, é um livro que nos inspira a confiança, ele nos inspira a esperança, ele nos inspira a fidelidade,
Ele nos inspira perseverança. É isso que, na verdade, Apocalipse quer nos inspirar. Então, essa caminhada que eu convido você a fazer parte dela, no final eu espero que você possa ter um entendimento maior, melhor, menos complicado, menos temido em relação a esse livro. Vamos caminhar juntos? Vamos? Show! Vamos caminhar juntos na série Apocalipse. O gênero Apocalipse, ele não é exclusivo do autor do livro de Apocalipse, que é chamado de João. Não. Já no Antigo Testamento, esse gênero literário era muito comum. Daniel se apropria desse gênero literário, profeta Daniel, Ezequiel, Zacarias. Ou seja, já no Antigo Testamento, essas imagens de besta, dragão, marca, candelabros, 7 selos, isso tudo já estava no Antigo Testamento. Não é algo que João criou. Na verdade, ele se apropriou dessas imagens que os judeus conheciam e ele tinha uma intencionalidade, usar essas imagens para ensinar uma mensagem de esperança, de resistência, de perseverança em meio à perseguição. Então, quando a gente lê Apocalipse, parece, como disse, né? Essas imagens aqui são novas, isso aqui, os cristãos, eles não conheciam. Não, eles conheciam. Quem veio do judaísmo conhecia muito bem esse gênero apocalíptico. Assim como tem o gênero literário sapiensal, os salmos históricos, Apocalipse é um gênero literário. É também, a própria palavra Apocalipse revela desvendar aquilo que está oculto. Então, sabe aquela ideia misteriosa? Olha, não vamos abrir esse livro porque ele é oculto aqui, é só para as pessoas mais entendidas e sábias que podem abrir, porque ele é uma coisa assim que tem que estar escondida. Não. O próprio nome do livro já revela, é aquele que revela, desvenda o que está oculto, aquilo que precisa ser compreendido e aceito. Então, nós vamos caminhar nessa direção de perceber o que Deus quer nos revelar para os dias de hoje. Como nós podemos associar as experiências dos primeiros cristãos com os nossos dias. João escreve para cristãos que estão sendo perseguidos. Eles estão sendo duramente perseguidos. Não é uma perseguição qualquer. Vocês já viram isso em filme? Quem leu a história sabe que os primeiros cristãos eram levados à arena, ao Coliseu, para serem devorados pelas bestas. Os cristãos eram queimados, eram torturados, né? E muito por 2 imperadores, por Nero, que inicia essa perseguição aos primeiros cristãos, e Domiciano, que é o que vem depois de Nero, e ele intensifica a perseguição aos cristãos. E por que aos cristãos? Bom, a gente conhece aquela velha história do grande incêndio de Roma, que muitos atribuem a Nero, que foi ele o causador do incêndio. Há grandes discussões sobre isso, se foi ele ou não. Mas, interessante que Roma era dividida em bairros, e tinham 12 bairros, e os 2 únicos bairros que não foram destruídos pelo incêndio, foram os bairros onde judeus e cristãos moravam. E aí o imperador se apropriou disso e disse, eles são os causadores do incêndio de Roma. É uma das formas de você explicar essa perseguição. Você culpabiliza um grupo. Foi isso que aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. O que Hitler teve que fazer? Teve que pegar um grupo de pessoas e dizer, os judeus, vocês são culpados pela destruição da Europa, vocês são culpados porque nós estamos assim. E quando alguém culpa um grupo, todo aquele grupo torna-se vítima e as pessoas começam a ter ódio daquele grupo e as pessoas começam a perseguir aquele grupo.
Então os cristãos começaram a ser perseguidos por conta disso. Domiciano, ele intensifica essa perseguição, porque os cristãos não se submetiam ao reconhecimento de que o imperador era Deus. E aqui, gente, tem algo muito importante que talvez a gente nem se dê conta. Na época dos primeiros cristãos, do Império Romano, o imperador não era apenas o imperador, o chefe político, mas ele se auto-intitulava Deus. E ele esperava que os seus súditos o adorassem como tal. Havia um culto ao imperador. Um culto que as pessoas tinham que prestar. O problema é que os primeiros cristãos, eles não se submetiam a esse culto, porque para eles, Jesus é o Senhor, é o Kyrios, é o Senhor único a ser adorado. Jesus era aquele a quem os nossos joelhos deveriam se dobrar e a nenhum outro ser humano igual. Por isso, essa resistência dos cristãos em adorar o imperador, em submeter a esse sistema do Império Romano, faz com que também Domiciano persegue e manda matar os cristãos. Claro que tem outras razões, às vezes é complexa toda essa leitura, mas de qualquer forma essas duas práticas levam a essa ação. Então João, quando escreve Apocalipse, ele está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos, para cristãos que não querem se submeter ao sistema, aos cristãos que não querem dobrar os seus joelhos ao imperador, aos cristãos que estão sendo perseguidos, torturados, alguns familiares mortos. Esse é o contexto de Apocalipse. Então, quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem que primeiro entender isso, porque todo livro vai tratar esse conflito entre Deus e o poder do mal. E esse poder do mal está representado pelo imperador, pelo Império Romano, que mata, que diz que tem paz, mas não promove paz, que diz que tem bem-estar para todos, mas isso à custa de força bélica, de espada, onde muitos são mortos para que a paz possa reinar no império. E aí a gente percebe que ao longo da história da igreja, o Apocalipse teve muitas interpretações até chegar aos nossos dias. E 3 escolas principais de interpretações que eu quero aqui apresentar para vocês. 3 escolas que ao longo da história da igreja deram-nos olhar e percepções hermenêuticas para interpretar Apocalipse, que são chamadas de pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. A gente não vai abordar aqui cada uma dessa escola aqui na prédica, no culto, porque falta tempo, mas no dia 12 de julho está programado um encontro, uma conversa sobre Apocalipse, que nós queremos aprofundar mais sobre isso para vocês entenderem. Mas por que eu trago isso? Para a gente entender que as nossas diferenças de interpretações hoje em dia de Apocalipse têm a ver com essas 3 escolas aqui. O pré-milenismo é o grupo de pessoas que acredita que o milênio, que é uma figura ilustrativa aqui do Apocalipse, ele vai acontecer de maneira literal antes da vinda de Jesus. Então o retorno de Jesus ocorrerá, haverá o milênio, a igreja será arrebatada, os que ficarem vão ser perseguidos, enfim, existe toda uma construção dessa escola. E essa escola é o que mais influencia hoje em dia os pensamentos das pessoas. Filmes como uma série que é Deixados para Trás, por exemplo, não sei se alguém assistiu, já leu? Você leu? Assistiu? Fala muito sobre isso. Só que aqui tem muita fantasia, aqui tem muitas interpretações alegóricas, tem muitas interpretações imaginárias, que, como eu disse, transportam o Apocalipse para a nossa realidade sem o crivo histórico.
Aí tem o pós-milenismo, que diz que o retorno de Jesus vai acontecer após esse milênio. E tem o zamilenismo, que nós, como luteranos e as igrejas reformadas, históricas, tem mais essa compreensão de que tudo que está em Apocalipse, milênio, o juízo, isso tudo está, de fato, já acontecendo, e o que nós estamos aguardando é o retorno de Jesus, onde de fato se estabelecerá o seu reino. E nós já vivemos esse reino aqui. Na verdade, o reino já foi instaurado com a vinda de Jesus. E a história está nas mãos de Deus. E, portanto, essa corrente, a milenista, ela diz que o milênio não é uma coisa literal, mas o milênio é esse tempo entre a primeira vinda de Jesus e o retorno dele, e é o que nós estamos vivendo. Isso é importante, de alguma forma, a gente ter esse pano de fundo, por isso convido para essa conversa dia 12 de julho, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas por que eu trago isso? Porque a maioria das igrejas, principalmente as pentecostais, tem esse primeira escola como sua referência. E a gente, quando fala de besta, a gente fala de arrebatamento, a gente fala de dragão, a gente está falando dentro dessa escola, que não é a nossa maneira de pensar, não é a nossa maneira de ler Apocalipse, não é a nossa maneira de esperar o retorno de Jesus. A nossa forma de esperar o retorno de Jesus é muito mais de confiança, de esperança, sabendo que toda a história está nas mãos de Deus. E aí, meus queridos, João escreve essa carta para 7 igrejas, que do primeiro capítulo até o terceiro, elas são citadas, 7 igrejas. Próximo slide. Aqui nós temos essas 7 igrejas que são citadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele escreve, são igrejas reais. Tem a interpretação pré-milenista que diz que essas igrejas são por tempos, período de uma, período de outra, até chegar a Laodiceia, como se nós estivéssemos nesse período de Laodiceia. O problema é que todas as gerações passadas já disseram que a igreja estava em Laodiceia. A gente precisa entender que essa carta, Apocalipse, foi escrita para essas 7 igrejas. Talvez a pergunta que você faz é a seguinte: por que 7? Se existiam mais igrejas? Existiam mais igrejas. O apóstolo Paulo, inclusive, fundou comunidades em Colossos, em Tessalônica, em Corinto. Por que essas igrejas não são citadas aqui? Só essas 7 igrejas. 7 é um número simbólico, é um número que significa plenitude. 7 significa toda a criação de Deus. Portanto, quando João escreve para 7 igrejas, é como se essas 7 igrejas representassem todas as outras igrejas de comunidades cristãs. Então, a mensagem para cada uma delas é a mensagem para todas as igrejas. É a mensagem também para nós, porque Apocalipse é atemporal, ele não é linear, não é uma história narrativa, cronológica, é uma história, relatos atemporais. Sempre de novo a gente pode ler e aprender. Então, quais são os focos de cada igreja? Eu coloquei ali, sempre tem um elogio e tem uma instrução. Éfeso, rejeita heresias e mantém perseverança. Esse é um elogio, é uma igreja que mantém perseverança. Ela não deixa com que falsos ensinamentos entrem nela. Porém, a mensagem é: Éfeso, volte ao primeiro amor. Você esqueceu o primeiro amor. Isso vale para os nossos dias. Assim como em Esmirna. Esmirna, você suporta o sofrimento, você suporta a perseguição, vocês estão lá firmes, porém, vocês precisam ser fiéis até a morte. E aqui está aquele versículo bíblico muito conhecido: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui tem um centro, aqui tem algo importante de Apocalipse: fidelidade. Os cristãos, como disse, estão sendo perseguidos.
E o que João está dizendo? Sejam fiéis. Até a morte. Até a perseguição. Mesmo que você vá para o Coliseu. Mesmo que você perca posição. Mesmo que você perca bens. Mesmo que você perca família. Mesmo que você perca tudo. Seja fiel até a morte. Para os nossos dias, isso tem um valor tremendo. Para os nossos dias, chamado a fidelidade. Fidelidade ao Evangelho. Talvez você pense, mas nós não temos a perseguição de Domiciano nem de Nero. É verdade. Parecida como aquela, não temos. Ninguém é mais levado ao Coliseu para ser devorados por bestas. Mas nós também temos certas perseguições. Há países, há lugares que de fato isso é de maneira muito declarada. Há cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé. Mas mesmo em nosso país, se a gente quer levar o Evangelho de maneira radical, vivendo esse Evangelho na raiz, vivendo esse Evangelho nos seus princípios, no seu valor, o Evangelho que diz que a gente precisa ir contra as injustiças, esse Evangelho que nos diz de olhar para os mais necessitados, esse Evangelho que nos chama ao compromisso de viver uma vida transformada, de justiça, de amor, de compaixão, até mesmo no nosso país isso tem perseguição. Quando uma igreja se dobra ao poder, como hoje nós estamos enxergando, muitas das igrejas atuais, muitos dos que se dizem evangélicos, se dobram ao imperador, se dobram ao poder, se dobram à política, e isso ao longo da história da igreja se mostrou isso. A igreja perde a sua fidelidade, ela perde a sua profecia, ela perde a sua liberdade, e muitos cristãos começam a perseguir aqueles que não submetem a esse sistema. Pérgamo, o elogio a essa igreja é: mantenha fé em Cristo, porém arrependa-se da idolatria. Idolatria, esqueça aqui imagens, esqueça estátuas. Geralmente a gente fala de idolatria, a gente lembra estátuas. Não, há outros ídolos. Ídolos hoje, quais são os nossos ídolos? O poder, o dinheiro, a fama. Quantos se dobram a esses ídolos? Tiatira, serviço ao próximo, é elogio, porém abandona a idolatria. Sardes, mantenha a fé, porém busque o renovo, a revitalização. Filadélfia, seja perseverante na fé, vigilante. Laodiceia não há elogio nenhum, porém a palavra para ela é: volte ao Evangelho. Nós não vamos estudar cada uma dessas igrejas nessa série, talvez uma outra série, mas eu quero trazer assim que a mesma mensagem que valeu para aquelas 7 igrejas, vale como princípio para nós também hoje. O importante, meus queridos, é a gente não se ater aos detalhes, tipo, que são os 7 chifres? Por que tem 8 olhos? Por que o dragão é desse jeito? Por que a besta é assim? A besta é assado? Aonde está o 66? Tem gente preocupada onde está o 66. Está no www, está na internet, está no código de barra. Esqueçam isso. Essa não é a grande mensagem do Apocalipse. A gente fica nos detalhes e esquecemos o principal. Qual é a principal mensagem? Mantenha-se a fé, mantenham-se firmes, sejam fiéis, resistam, sejam resistentes, não se submetam ao poder do mal, não se submetam a um sistema que exclui, não se submetam a um sistema que mata, não se submetam a um sistema onde as pessoas são coisificadas, onde as pessoas não são vistas como pessoas. Não se submetam a esse sistema, resistam, sejam perseverantes, fiéis até a morte, porque aquele que morreu por nós, aquele que vive, como diz Apocalipse, aquele que é as 7 estrelas, aquele que é o candelabro, aquele que é o primeiro e o último Jesus Cristo, esse é o Senhor da igreja, esse é o Senhor da nossa vida. Os nossos joelhos precisam se dobrar a Ele, somente a Ele e a mais ninguém.
a mais ninguém. Essa é a mensagem do Apocalipse. Esse é o centro. Isso é importante. De tudo que eu falei aqui, se você guarda isso no coração, se você persevera nisso, para você entender que a grande mensagem desse livro não é você ficar procurando 666, nem ficar procurando a besta, mas é você confiar naquele que é o Senhor e saber que a história está nas mãos dele, que nossa vida está nas mãos dele e que ele é que tem a palavra final para todas as coisas. Foi isso que João viu, foi isso que João mostrou às igrejas, foi isso que João disse: meus irmãos, minhas irmãs, não desistam, mantenham-se firmes, o imperador não é Deus, ele quer ser, mas ele não é Deus. O sistema quer te moldar, mas o sistema não é Deus. Jesus é o primeiro e o último. Jesus é o Senhor. Ele é que precisa moldar a nossa vida. Então eu os convido para essa jornada, para nós renovarmos e fortalecermos a nossa fé, para nós termos também comunidade de resistência. Resistência ao mal, à injustiça, resistência a tudo aquilo que não procede e não dignifica Deus, que não apoia e ajuda o próximo. E sermos uma comunidade fiel, temente, até a morte, custe o que custar, mas nós manteremos firmes a nossa fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Queremos ouvir, irmãos, pela fé.